batalhas secretos da Guerra do Vietnã estão sob as cidades, vilarejos e selvas do país. Os túneis, trincheiras e casamatas usados para travá-la foram engolidos pela selva, abandonados ou esquecidos. Mas ainda estão lá. Você só precisa saber onde olhar. Eu sou Don Wildman. Estou na cidade de Ho Chi Minh, no Vietnã. Uma metrópole que avança em um ritmo frenético. Hoje ela é a energia por trás de uma das economias que mais cresce no mundo. Mas apenas 32 anos atrás, esta era a Saigon, assolada pela guerra. Uma cidade entranhada numa sangrenta guerra civil, apanhada em uma luta épica entre superpotências mundiais. Na época, o Vietnã era um país pobre, uma nação dividida em dois. Então, como um exército de plantadores de arroz e pescadores resistiu ao grandioso poderio militar americano? Para saber as respostas, você precisa ir fundo, precisa ir ao subterrâneo. Os vietnamitas tinham um longo legado de guerrilhas, desde a invasão da dinastia Qin, no século II a.C., até a ocupação francesa, no início do século XX. Mas após a ocupação francesa, o Vietnã ficou dividido em dois no paralelo 17, o norte comunista e o sul democrata. No decorrer dos anos 60, a tensão entre o norte e o sul chegou ao auge. Finalmente, em 1965, a guerra começou para valer. Os vietnamitas do sul e seus aliados americanos tiveram de enfrentar um inimigo preparado e disposto: o exército norte-vietnamita. Mas o maior desafio era a luta contra os guerrilheiros no sul, os Vietcongs. Em 1965, para cada Vietcong, havia 2 soldados americanos. Eles concentraram o seu poderio militar em uma área de 103 quilômetros quadrados, chamado Triângulo de Ferro, o núcleo da atividade Vietcong e o sistema de túneis de Cu Chi. Quando os soldados americanos foram lançados nas selvas do Vietnã, tinham que encarar isto aqui, as selvas mais densas do mundo. Eles sempre ficavam atentos às armadilhas e aos Vietcongs que pareciam surgir do nada. E eles sabiam também que o inimigo operava em túneis sob o solo. Mas o que não sabiam era que havia um enorme complexo militar escondido bem embaixo dos pés deles. O sistema de túneis de Cu Chi estendia-se por 120 quilômetros e chegava a 16 quilômetros de Saigon. Grande parte do sistema foi destruída por bombas. Mas no vilarejo de Tung Phu, uma boa parte dos túneis está intacta. E Ho Ryu Yan, um guia local, os conhece bem. Consegue achar a entrada, Dom? Achar a entrada? Isso aqui parece uma entrada. Você quer abrir? Aham. Bum! E a bomba explodiu. Tinha uma armadilha aí. Isso aqui tem uma armadilha. Foi explodido por uma bomba, né? Então isso é um engodo. Quer dizer, queriam que a gente encontrasse. Queria que abríssemos. Eles queriam que morrêssemos, não é isso? Um grupo de elite de soldados aliados, apelidado Ratos de Túnel, se ofereceu para infiltrar o complexo subterrâneo Vietcong. Era o único jeito de achar e matar o inimigo. Mas também era a missão mais mortífera da guerra, pois os túneis eram um inferno. E os ratos de túnel frequentemente eram apanhados em armadilhas como esta. A entrada falsa tinha uma granada de mão presa a ela, que explodia quando a tampa era levantada. Outro truque simples era prender um arame a uma caixa de escorpiões ou escavar um buraco dentro do túnel e enchê-lo com estacas de bambu. A queda não era fatal. Portanto, as estacas eram mergulhadas em fezes, garantindo morte por infecção. Você pode encontrar sozinho, é uma área bem pequena. Ah, legal. Quer dizer então que é um buraco bem pequeno. Sim, era só para vietnamitas, eles eram magrinhos. Ah, entendi, então eram pequenos. É? Eram soldados pequenos. Eles passavam por aqui, mas um americano como eu não passava fácil. Portanto, isso já era uma proteção. Nossa, tem uma rede enorme aqui embaixo. 40 anos atrás, seria um risco entrar em um túnel minúsculo, escavado à mão, que podia se estender por quilômetros ou terminar em uma armadilha ou em uma casa-mata cheia de inimigos. É bem apertado, não é? É bem escuro. E é bem apertado.
Nossa, isso é muito mais apertado do que eu imaginava. É por aqui? É. E todos os túneis eram deste tamanho? Acho que na guerra um pouco menores do que este. Nossa, olha só isso. É um escorpião, não é? É. Bastante apertado. É uma coisa se você é um Vietcong e conhece esses caminhos, mas se descesse e tentasse pegá-los... Nossa, estaria entrando no covil dos leões. Embora a taxa de mortalidade fosse de 100% no início, soldados americanos e australianos se ofereceram para ser ratos de túnel. Eles entravam aqui armados apenas com uma lanterna, um 38 e uma faca, e infiltravam os túneis para obter informações ou destruir o inimigo. O combate era brutal, mano a mano, em um lugar apertado, em túneis escuros. E em cada canto havia uma emboscada, uma armadilha ou um explosivo, fora os escorpiões e as cobras. Não havia como se preparar para esse tipo de combate. Mas quando os americanos conseguiam capturar os túneis Vietcongues, eles os transformavam em pistas de treino para os ratos de túnel. Eles criavam pistas de obstáculos com armadilhas, arames e paredes falsas. É muito apertado. E muito comprido. Olha, tem até morcegos aqui. A cada 2 metros tem um morcego. Os ratos de túnel engatinhavam através de um labirinto que crescia há 20 anos. Os túneis de Cauchy começaram como casamatas interligadas na guerra contra os franceses em 1948. No decorrer dos anos, tornaram-se uma série de passagens interligadas, com várias rotas em cada seção, caso um bombardeio ou desmoronamento destruísse uma parte do túnel. Defesas básicas foram instaladas. As passagens principais se cruzavam para flectir explosões e a cada 100 metros havia buracos rasos, cheios de água, que absorviam os gases de granadas de gás lacrimogênio e bombas de fumaça. Em certos lugares, os túneis tinham 4 níveis de profundidade, 10 metros sob a superfície. Havia bombardeios de B-52 por todo o lado e isso a apenas, eu não sei, uns 4,5 metros acima da nossa cabeça. E esses túneis eram construídos para absorver esse tipo de impacto. Foi um projeto enorme. Os trabalhadores cuidavam dos arrozais de dia e à noite escavavam os túneis. Cada homem escavava quase 1 metro cúbico por dia, cerca de 6 carrinhos. Mas como a terra apareceria nas fotografias aéreas, tinha de ser escondida, em crateras de bombas, arrozais ou era coberta de folhas. Leva só 1 minuto para engatinhar 10 metros aqui, mas escavar essa distância levaria um dia inteiro. Era um trabalho duro e lento, e os túneis eram feitos do menor tamanho possível, 1,20 metro de largura e de 90 centímetros a 1,80 metro de altura. As dimensões eram cruciais para evitar desmoronamentos quando tanques passavam por cima deles. O teto dos túneis e das câmaras eram menores do que a área das esteiras dos tanques. Assim, os tanques sempre estariam sobre terreno sólido. O peso era distribuído por igual e os túneis ficavam intactos. E isso era essencial ao esforço de guerra dos Vietcongues, que possuíam 3 quartéis generais, inúmeras fábricas de bombas e milhares de guerrilheiros nos túneis. Ah, olha aqui. Isso vai até uma câmara aqui embaixo, hein? Mas o que é isso aqui? É a casamata de combate. Dá pra ver a luz do dia. É, dá. Eu tô vendo a selva e essa porcaria de morcego. Então, se estivesse lutando, eu atiraria por aqui. Daqui seria possível ver o inimigo e podia ir a outro lugar para atirar. Ok. Então eles podiam informar a localização do inimigo. Isso mesmo. Os Vietcongues escondiam as casamatas, fazendo formigueiros de mentira com a terra. Mas ainda assim, corriam o risco de serem vistos pelo inimigo. Se você podia ver o inimigo podia ver você. Eu já tinha visto o suficiente para saber que a vida nos túneis podia ser um inferno e só havia visto uma fração do lugar. Na guerra, havia as monções e a chuva. Isto aqui seria lama pura e haveria coisas vivendo aqui, como cobras, sei lá. Caramba, olha só isso. Deve morder. Eu não sei se essa coisa vai me deixar passar sem me morder. Eu não sei como eles travaram uma guerra aqui, muito menos como a venceram. Eu não sei onde tem uma saída, mas eu preciso sair daqui.
Mas, por mais bem construídos que os túneis fossem, grande parte dos combates ainda acontecia em terra. E dentre os 16 mil Vietcongues que operavam nos túneis, apenas 6 mil sobreviveram. Esta foi a verdadeira história da Guerra do Vietnã. Os restos enterrados de um exército de guerrilheiros que conseguiu derrotar a maior força militar do planeta. A seguir, um vilarejo inteiro sobrevive por 6 anos no subsolo. Veja. Eu nunca teria encontrado isso aqui. E mais tarde, o coração pulsante da guerra. É imenso, hein? Isso é enorme. Em outubro de 1967, os militares americanos haviam construído mais de 40 fábricas de sorvete no Vietnã, na tentativa de fazer os soldados se sentirem mais em casa. O conflito do Vietnã foi a primeira guerra televisada da história, mas as imagens que chegavam aos lares americanos não contavam tudo. As selvas e arrozais que víamos na TV escondiam uma frente de batalha subterrânea. Durante a Guerra do Vietnã, a maioria das pessoas vivia em cidades como esta. Mas até os vilarejos comuns podiam se tornar alvos do bombardeio americano e muitos desapareceram. Mas um vilarejo extraordinário ao norte da zona desmilitarizada descobriu um jeito de sobreviver, indo para o subsolo. Ao norte da zona desmilitarizada, a região de 5 quilômetros entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul, existe um outro sistema de túneis no vilarejo de Vinh Moc. Diferentemente dos túneis de Cu Chi, esta não era uma base militar, mas uma casa-mata civil. Uma cidade inteira escavada pelos camponeses embaixo da terra. Eu estou em Vinh Moc, o lugar dos famosos túneis. E tem um guia aqui que vai me mostrar os túneis. Oi? Oi. Min cresceu nesta área e me conta que ao final da guerra, os bombardeios americanos haviam destruído todo o vilarejo. Essas são bombas que não explodiram? São bombas que não explodiram. Rapaz, isso põe tudo em perspectiva mesmo, hein? Qual é o peso dessa bomba? Bom, é bem pesada, tem 900 quilos. Quantas bombas caíram nesta área, eles sabem? 1 milhão de toneladas. 1 milhão? Caíram em toda esta área. Uma bomba de 900 quilos lançada por um B-52 deixou esta cratera enorme. Apenas uma entre muitas espalhadas pelo vilarejo. Mas por que este vilarejo sofreu tantos ataques? Foi devido à sua posição estratégica no mar do sul da China. 27 quilômetros ao largo da costa de Vinh Moc, havia uma guarnição vietnamita secreta na ilha de Con Co. Essa guarnição era a defesa da costa norte vietnamita e atirava em aviões e navios que invadiam suas águas. Os habitantes de Vinh Moc eram os únicos que podiam levar as armas e as munições para a ilha. Quando os americanos descobriram que Vinh Moc levava armas para a guarnição, bombardearam a área com milhões de bombas de 900 quilos. Muitos civis fugiram, mas 60 famílias ficaram para apoiar a guarnição e a sua missão e transferiram o seu vilarejo para o subsolo. Dentre as 13 entradas, 7 estavam escondidas ao longo deste penhasco. Veja. Ah, legal. Olha só. Então esta é uma das 7 entradas da praia. Isso. Esta é uma das 7 entradas da praia. E esta é a entrada número 1, que está bem camuflada pelo mato. É totalmente camuflada. Mesmo ao olhar lá dentro, nem dá pra ver direito. É assim que eles trariam suprimentos e soldados pelo meio do vilarejo. Direto pelo túnel. Enquanto fugiam das bombas e continuavam a fornecer suprimentos para os Vietcongues em Con Co, cidadãos comuns conseguiram construir um sistema de túneis enormes à mão. Levou 18 meses de trabalho, mas quando terminaram, tinham criado uma